Amém? Eu sei que há muitas pessoas a lamentar a crise, mas eu acredito que Deus está a levantar uma igreja que não está apenas a ver as dificuldades, mas vai olhar para as oportunidades. Estão a surgir oportunidades imensas com isto. Pessoas desesperadas, pessoas sem esperança, pessoas que não sabem para onde se virar. E a igreja, mais do que nunca, com sensibilidade, com amor, com sabedoria, pode chegar a essas pessoas, pode indicar o caminho, pode mostrar o caminho. Podemos ajudar hoje muitas pessoas à nossa volta, talvez num tempo e numa época, mais do que nunca podemos fazê-lo. Por isso, não vamos apenas lamentar as dificuldades, vamos olhar um pouco mais além e vamos trazer esperança aos outros. Amém? Sabe, não fique apenas lutando com os seus problemas e os seus dilemas, porque essa é uma forma de se afogar um bocado neles. Olhe para os outros à sua volta que também têm muitos problemas, muitas dificuldades e procure trazer esperança, ânimo e solução a essas pessoas. Amém? Vou-vos convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. São palavras de Jesus muito conhecidas. Mas esta tem sido uma palavra que tem fervido muito forte no meu coração nestes últimos tempos. E ainda que seja uma palavra tão conhecida, eu acredito que este é um dos versículos mais conhecidos e um dos menos praticados. É por isso que é tão importante continuar a enfatizar a verdade, o poder, a sabedoria destas palavras de Jesus. E diz assim a palavra de Deus, Jesus a falar diz assim: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Então, aqui temos um texto no qual Jesus está a falar de alguma coisa que todos nós conhecemos bem. Aflições. Ele está a dizer, no mundo tereis aflições. Ou seja, por outras palavras, Jesus está a dizer que as aflições são inevitáveis. Jesus não está a colocar isto de uma forma condicional. Jesus não coloca esta afirmação de uma forma provável. Jesus coloca esta afirmação de uma forma conclusiva, de uma forma clara, objetiva, dizendo que elas vão acontecer. No mundo tereis aflições. Elas são inevitáveis. Mas Jesus não está a falar isto para trazer aflição. Jesus não está a falar estas coisas para nos afligir de maneira nenhuma, é exatamente o contrário. Jesus começou por dizer, disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. Quando Jesus está a falar de aflições, é ao contrário dos noticiários. Jesus não está a falar isto para nos afligir. Os noticiários gostam disto, ainda que não admitam, porque isto vende, isto dá dinheiro. Mas Jesus não está a falar de aflições para nos afligir, é ao contrário. Ele disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. É para não ficarmos tão atribulados, tão afligidos, tão preocupados quando passamos por isso. Mas entendermos que, de alguma forma, isso é inevitável. Quando entendemos isto, tiramos uma carga emocional e de ansiedade das nossas vidas. Porquê? Porque, vez após vez, muitas pessoas, quando passam por ansiedade, começam-se a perguntar, mas porquê é que isto me foi acontecer? Mas será que isto não era possível evitar? Mas como é que Deus permitiu? Nunca vos aconteceu? Como é que isto me foi acontecer? Se Deus me ama, porquê é que eu estou a passar por isto? E muitas vezes parece que desenvolvemos uma mentalidade como que se as aflições estivessem fora do pacote, fora do programa, fora do plano, ou que de alguma forma apanhassem Deus ou desprevenido, ou então que nos dessem alguma ideia de que Deus esqueceu de nós, ou que Ele já não nos ama tanto, qualquer coisa do género. E isso cria peso, isso cria ansiedade sobre a nossa vida. Mas Jesus já está a dizer,
O nosso problema não são os problemas. O nosso problema não são as aflições. Elas são inevitáveis. Muitas pessoas ainda pensam que felicidade é evitar aflições. Felicidade é a ausência de aflições. Ser feliz é uma vida sem problemas, sem dificuldades. Há muitas pessoas hoje que ainda pensam desta forma. Se eu não tivesse esta aflição na minha vida, eu poderia ser feliz. Se eu não tivesse a lidar com esta situação, então eu podia louvar a Deus de outra maneira, eu podia estar de outra maneira, então eu poderia ter os meus sonhos cumpridos, então sim eu ia estar bem, então eu ia sentir-me bem. Isso é um engano. Se nós colocamos a nossa felicidade nas mãos das aflições, ou da ausência, ou da presença delas, nós nunca vamos ser felizes. E é isto que Jesus está-nos a ensinar. Não fiquem à espera de uma vida sem aflições. Isso não é possível. Não quer dizer que Deus não seja bom, não quer dizer que Deus não nos ame, mas é o que Ele disse: no mundo tereis. Muitas pessoas, mas porquê? Porquê? Olha, uma razão, pelo menos a primeira razão, a básica, é porque estamos no mundo. Este mundo não é perfeito. Nós próprios não somos perfeitos. Como é que queremos uma vida perfeita, uma vida isenta de aflições, de problemas, de dificuldades, etc.? Isso é uma utopia. Isso é a nossa mentalidade virada para o conforto a falar. Certo ou errado? Hoje, a nossa sociedade tem uma mentalidade que é a seguinte: felicidade é igual a bonança. Bonança é a ausência da aflição ou a ausência da tempestade. Mas é a mentalidade das pessoas é esta. Felicidade é bonança. Se eu estiver em bonança, está tudo bem. Sou feliz, tenho uma vida boa, tenho uma vida abençoada. Se a bonança acaba, então está tudo mal. E infelizmente esta mentalidade tem chegado até nós como igreja. Existem mentalidades, existem formas de pensar da sociedade à nossa volta que, por não serem corretas, por não serem verdade, elas não podem tomar conta da nossa mente e do nosso coração. Porque senão leva-nos a viver um engano e a perder muito daquilo que Deus tem para nós. A nossa felicidade não pode vir da bonança, porque senão ela pode começar-se a tornar um ídolo na nossa vida. Se a minha felicidade, se o meu bem-estar, se a minha paz vem da bonança, então se calhar isso está a ser um ídolo na minha vida. Se calhar eu estou-lhe a dar uma atenção, se calhar estou-lhe a dar uma força, estou-lhe a dar uma centralidade que não lhe devo dar. O meu Deus é o centro da minha vida. Certo? Então, se o meu Deus do céu, que enviou o seu Filho Jesus, é o meu Deus e é o centro da minha vida, então é dele, e não da bonança, que deve ir a minha paz, a minha alegria, a minha força, o meu bem-estar, etc, etc. Amém? E é por isso que Jesus logo a seguir ele diz: mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. Esse não é o problema, esse não deve ser o nosso foco, isso é inevitável. Isso não está no nosso alcance. Quantas vezes estamos a despender energias naquilo que não podemos mudar, quando devíamos focalizá-las naquilo que nós realmente podemos controlar. E sabe o que é que nós realmente podemos controlar? Sabe o que é? É o que se passa cá dentro. E é aqui que Jesus põe o foco. Mas tende bom, isso é o que se passa cá dentro, o ânimo. Como é que está o nosso coração? E o que Jesus está a dizer é: as aflições são inevitáveis, mas elas não precisam e não podem estar separadas do ânimo. E é por isso que eu digo que este é um dos versículos mais conhecidos e dos menos praticados. Porque é ou não é verdade que é principalmente quando passamos pela aflição que perdemos o ânimo? Não, irmão, estou tão desanimado, irmão, porquê? Porque estou a passar por esta luta, por esta dificuldade, por esta aflição. É ou não? É principalmente quando passamos por aflição que perdemos o ânimo. Agora, nós não precisamos de ânimo numa festa. Bem, eu não sei como é convosco, mas eu não preciso de ânimo numa festa. Eu não preciso de ânimo quando estou numa festa. Quando tudo é maravilha, com família, com amigos, com irmãos, com aqueles doces algarvios fantásticos que para mim são os melhores do mundo, que têm que pôr ali amêndoa à mistura e aquelas coisas maravilhosas do Algarve, não é? Quando tem aqueles doces algarvios, então,
eu não preciso que ninguém me dê ânimo. Eu fico logo animado. Com o Morgado Algarvio, com aqueles... Bem, é melhor mudarmos de pregação. Então, nós não precisamos de ânimo numa festa. Nós precisamos de ânimo. É quando passamos por aflição. E é principalmente aí que a perdemos. Agora, é por isso que Jesus está a dizer, vocês vão passar por aflição. Isso é inevitável. Por isso é que a Bíblia diz em Isaías, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás. Deus não diz se passar. Deus não põe isto de uma forma condicional. Deus já diz, quando passar, espera lá que vais passar. Alguém disse uma vez que nós estamos sempre a viver uma de duas situações. Ou a sair de uma tempestade, ou a começar outra. Agora, não temos que ficar necessariamente afligidos com isso. Nós temos que aprender a lidar com isso e a manter o nosso ânimo. Amém? Jesus está a dizer é possível manter o ânimo ou adquirir ânimo mesmo ou principalmente quando passamos por aflições. E é isso que é decisivo, é isso que é importante e é isso que vai determinar a nossa vida e o nosso futuro. Amém? Quantas vezes estamos à espera que acabem as aflições para começar a ter ânimo? Está a ser tão difícil, mas quando isto acabar, quando isto passar, às vezes até ouvimos pessoas a dizer, eu não consigo orar, já não consigo louvar, já não consigo... Às vezes até há pessoas que deixam de ir ao culto. Irmão, o que é que está bom? Como está? Já não vejo há tanto tempo. Irmão, o irmão não sabe a minha vida, estou com tantos problemas, estou com tantas aflições. Essas pessoas estão à espera que acabem as aflições para começar a ter ânimo, para começar até a buscar a Deus, a vir ao culto, etc. E não entendem que é principalmente quando passamos por aflições que nós ainda mais precisamos de oração, de palavra. É isso que alimenta o nosso ânimo. E há muitas pessoas que estão à espera que as circunstâncias mudem para eles ficarem bem ou sentirem-se bem. Estão à espera que as aflições acabem para começar a ter ânimo. Mas Jesus está a contrariar essa mentalidade e o que Ele está a dizer é o seguinte: comecem a ter ânimo para que acabem as aflições. Amém? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, a nossa dificuldade muitas vezes de manter o ânimo é porque pensamos o seguinte: eu não consigo vencer. Esta situação é grande demais para a minha força, esta situação é grande demais para a minha sabedoria, eu não consigo vencer, eu não consigo ultrapassar, eu não tenho força. E isso muitas vezes leva-nos a desanimar. Ou às vezes são situações que não estão no nosso alcance, não estão na nossa mão, fazem parte de alguém da família. E de alguma forma não está na nossa mão. Eu não consigo vencer, eu não consigo fazer nada. E isso leva-nos a desanimar. Mas vejam o que é que Jesus disse. Eu venci o mundo. Jesus não disse que nós tínhamos que conseguir vencer. Jesus só disse uma coisa: vocês têm que ter ânimo. E eu já venci para vós. Essa vitória fui eu que a conquistei. Amém? Nós vamos passar por muitas situações que não temos força para vencer, mas Jesus já venceu. E a grande revelação do Novo Testamento é que Jesus não veio fazer o que fez, não foi por causa dele. Jesus não venceu para ser vencedor. Jesus venceu para eu e tu sermos vencedores. Tudo aquilo que Ele fez foi por nós e foi para nós. Ele já era vencedor. Ele não tinha que vir vencer nada. O homem é que era miserável. O homem é que era um fracasso. Ele veio vencer. Ele veio fazer-se pecado para que nós pudéssemos ser a sua justiça. Ele veio tomar a nossa desgraça e dar-nos a sua graça. Ele veio tomar o nosso desespero e dar-nos a sua esperança. E Ele vem para ficar com a nossa derrota e dar-nos a sua vitória. Amém. E é esta confiança que temos que manter nele. Sabe, a nossa dificuldade muitas vezes de manter o nosso ânimo é porque de alguma forma, e eu repito o que já disse, muitas vezes o nosso ânimo está dependente da bonança. E porque a bonança não dura para sempre, muitas vezes nós pomos em causa o nosso ânimo, a nossa paz e até a nossa estabilidade emocional. Mas sabe, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Filipenses alguma coisa muito importante. Ele escreveu: regozijai-vos sempre
no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Quando ele repete, para enfatizar, é porque é muito importante. Bem, talvez algumas pessoas poderiam argumentar, bem, para Paulo, para o apóstolo Paulo, era fácil dizer isso. Ele era apóstolo, ele era um grande líder, reconhecido, apreciado, amado, com muita educação, bem, etc, etc. Mas sabe, quando Paulo escreve estas palavras, Paulo estava numa prisão. Já pensou nisso? Alguém que está na prisão e escreve para a igreja: irmãos, regozijai-vos sempre no Senhor. Alguém preso injustamente, e em vez de se lamentar, em vez de chorar, em vez de reclamar, ele diz: irmãos, e em vez de estar a pedir orações para ele se alegrar, ou até em vez de dizer: irmãos, eu estou-me a alegrar, ele está a fazer uma coisa impressionante, no mínimo. Ele está a alegrar os outros. Muitas pessoas desculpam-se que não podem ajudar outros porque já têm muitos problemas para pensar. Mas deixe-me dizer-lhe, a melhor ou talvez a única maneira de superarmos problemas, de vencermos problemas, é envolvermos-nos com os problemas dos outros. É na medida que semeamos que nós colhemos. Paulo sabia disto. Agora pense nisto. Se alguém fosse preso injustamente, você era preso injustamente e escrevia uma carta para a igreja, como é que escrevia? Pense lá. Seja honesto. Irmãos, não sei como é que Deus permitiu. Irmãos, isto aqui é tão difícil. Bem, o sistema prisional do tempo do apóstolo Paulo não tem nada a ver com o nosso, não é? Não tem nada a ver com o conforto, com as regalias e com os direitos que existem no nosso. Mas pronto, vamos pôr isso de lado. Vamos pensar, se fosse hoje, que tipo de carta é que escreveríamos para a igreja? Irmão, já não aguento mais. Aqui ninguém diz amém. Aqui ninguém diz aleluia. Aqui o ambiente é tão difícil. Aqui toda a gente... A pressão é tão grande, irmãos. Já não aguento mais. Orem por mim. Mas Paulo escreve, irmãos, regozijai-vos sempre. Quando é que nos devemos regozijar? Sabe o que é que significa sempre no grego? Deixa-me dar-vos uma revelação nesta noite aqui e impressionar-vos um pouco com o meu grego. Sabe o que é que significa? Porque sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego. Para nós entendermos alguns significados das palavras, temos que ir ao grego. Sempre no grego. Sabe o que é que significa? Posso dar-vos uma revelação nesta noite? Significa sempre. Ficaram esclarecidos ou não? Hã? Muitas pessoas estão preocupadas com aquilo que ainda não conhecem. Eu estou muito preocupado com aquilo que eu já sei. É sempre, é sempre. É sempre, é na bonança e na tempestade, na facilidade e na dificuldade, na dor e na festa. É sempre. Amém? Bem, talvez alguém poderia perguntar, mas como? Ninguém pergunta isso. Como? Como é que eu, quando estou a atravessar uma aflição tão grande, como é que eu posso manter a minha alegria? Bem, Paulo também responde a isso. Regozijai-vos sempre no Senhor. Sabe como? É quando aprendemos a colocar a nossa alegria, não na bonança, mas no Senhor. Sabe porque é que temos dificuldade de manter a nossa alegria no meio da aflição? Porque temos desenvolvido uma alegria na bonança. E essa é uma das razões porque a bonança às vezes acaba. É para aprendermos a não colocar nela a alegria e a paz. A nossa alegria, ela pode ser permanente, pode ser constante, pode ser profunda, pode ser satisfatória quando ela está no Senhor. Amém? Tiago, capítulo 1. Tiago está a falar sobre este mesmo assunto. E diz-nos aqui algumas coisas muito importantes no capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 2. E Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações. Pare e pense sobre isto. É que a dada altura eu parei com isto e pensei, o
que é que Tiago está a dizer? Tiago está a dizer aqui alguma coisa impressionante. Bem, é um pouco mesmo aquilo que Jesus disse, mas tende por motivo de grande... Eu não preciso dizer o que é que significa grande gozo no grego, pois não? Não é preciso? Grande gozo. Sabe o que é grande gozo? É fazer uma grande festa. Quem gosta de fazer festas? Todos aqui, quase todos aqui já fizeram festas, é verdade ou não? Os aniversários, sei lá, tantas outras datas. Bem, festas, é tão bom. E Tiago está a dizer assim, façam uma grande festa quando passam por muitas provações. Quantos já fizeram uma festa porque estavam a passar por provações? Já fizeram? Uau! As primeiras pessoas que dizem que já fizeram. Mas porque já as tinham vencido ou estavam no meio delas? No meio. Boa, ok. É isso que Tiago está a falar aqui. Seja um motivo, mas o que é que acontece tantas vezes? Está ali mais alguém a dizer que sim. Isto é um povo abençoado aqui. Os irmãos já ouviram esta pregação? Ok. Quantas vezes nós encontramos, irmão, como está? Irmão, estou tão mal, irmão. Estou tão mal porque eu estou a passar por esta provação e aquela provação. Deixa-me perguntar, onde é que na Bíblia está escrito quando passamos por provação, estamos mal? Onde é que isso está na Bíblia? Bem, se for aquele tipo de tempestade ou provação como a de Jonas, fruto da desobediência, estamos mal. Mas não é tanto pela tempestade, é pela desobediência. Mas onde é que na Bíblia diz? O que a Bíblia diz é o que está aqui em Tiago. Tendo por motivo de grande... Irmãos, é chegado o tempo de dizer, irmão, glória a Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Então, irmão, o que é que se passa? Está tudo bem na sua... Tudo bem. Estou a passar por lutas, dificuldades, provas, aflições e mais alguns primos idênticos. É isso que Tiago está a dizer aqui. Será que isto é possível? Bem, podíamos perguntar, não é? Eu acho que naturalmente não é. Naturalmente isto não é possível. Mas também o desafio da Bíblia não é para vivermos uma vida natural. A Bíblia diz para vivermos no Espírito, é ou não? E nós, pentecostais, como é que interpretamos isto? Precisamos de cultos pentecostais. Precisamos de cultos, de manifestações sobrenaturais. Mas a Bíblia não está a falar de cultos. A Bíblia está a dizer, vivei, aquele que anda no Espírito, deve viver no... Ou aquele que vive no Espírito, ande no... Sabe o que é andar? Andar não é quando estamos no culto. Porque quando estamos no culto, estamos mais sentados do que a andar. Certo? Isso é muito mais do que cultos pentecostais ou sobrenaturais ou com manifestações. Isso é tudo importante, isso é necessário, mas não é... A amplitude da verdade bíblica vai muito além. É vivermos de uma forma sobrenatural. E pensamos logo que viver de uma forma sobrenatural é fazer milagres e etc. Sim, também. Mas olha, é viver desta forma. Viver de uma forma que não é natural, que não é possível no natural, mas é sobrenatural. E isto de fazer uma celebração e manter o ânimo no meio de problemas muito grandes, isto é sobrenatural. Mas isto é propósito de Deus para a nossa vida. Amém? E Tiago vai-nos começar a explicar porque é que nós devemos fazer isto e até porque é que é possível fazer isto. Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Tiago está a dizer-nos que nós podemos nos alegrar quando passamos por provações, porque são essas provas, quando nós estamos a ser provados, não somos só nós que estamos a ser provados, é a nossa fé. Isso é uma prova da nossa fé que vem para desenvolver a perseverança, ou seja, a capacidade de aguentar. E para nos levar à maturidade. Certo? É o que diz o texto? Porquê é que nos podemos alegrar? Porque são as provas que aumentam, que esticam, que desenvolvem a nossa fé e que nos levam à maturidade. Sabe, a nossa fé é como um músculo. O músculo é alguma coisa que tem elasticidade e o músculo ele pode atrofiar ou pode aumentar, certo? Como é que o músculo aumenta? Lembram-se? Exercício, esforço, dor, suor, é isso? Custa, dói, mas no fim o músculo está maior, mais desenvolvido e mais forte. Aguenta mais peso, ou seja, perseverança.
Desenvolveu a perseverança. E é isto que Deus quer fazer na nossa vida. É por isso que nos podemos alegrar com as provas. Deus não está preocupado com o nosso conforto. Lamento dizer. Deus não está preocupado com o nosso conforto. Deus está preocupado só com uma coisa: no nosso desenvolvimento. Vou dizer outra vez para ver se consigo mais alguns amenos. Deus não está preocupado, nós é que estamos preocupados com o nosso conforto. Mas Deus está mais preocupado com o nosso desenvolvimento. E para que haja desenvolvimento, é impossível, as duas não caminham juntas. Para que haja desenvolvimento, temos que sair do nosso conforto. Ninguém desenvolve os músculos sentado no sofá. Vou-me sentar no sofá e ver aprender como é que perco peso. E ponho um DVD que me ensina como é que perco peso. E estou ali a comer Dons Rodrigos. Lá estou eu outra vez, mas pronto, a boca fala do que o coração está cheio. E ali estou eu a comer, a beber e a ver como é que emagreço. Nunca vou emagrecer, nunca vou desenvolver os músculos. Eu tenho que sair do meu conforto. Tenho que transpirar um pouco para que haja desenvolvimento. E é por isso que Deus tantas vezes nos tira do conforto. Mas nós estamos muito programados para o conforto. A verdade é esta. Aqui há pessoas que ainda se lembram do tempo em que começou a televisão. Lembra-se? Os primeiros aparelhos de televisão, quando foram lá para casa, eu pergunto uma coisa: havia comando? Não? E alguém se queixava disso? Bem, só ter a televisão a preto e branco já era uma festa. Eu não sou desse tempo, que eu sou muito novo. Sou muito novo. Mas eu percebo por aquilo que ouço, etc. Mas não havia comando. Entretanto veio o comando. Hoje, será que alguém quer uma televisão sem comando? O que é que acontece quando não se sabe do comando da televisão? Alguns aí já estão a lembrar-se de coisas muito complicadas, às vezes, quando desaparece o comando. Porque às vezes pode haver ali uma discussão conjugal, que às vezes mete filhos e tudo, para perceber, em primeiro lugar, quem foi o último a mexer no comando. Onde é que deixaram o comando? E o grande problema é quando, depois de toda essa inquisição, não se descobre o comando. Pode ser uma irritação muito grande termos hoje que sair do nosso cómodo sofá e fazer aquela viagem longínqua que nem Vasco da Gama se atreveria a fazer para passar a nossa sala e chegar até aquele aparelho de televisão e mudar o canal ou mexer no volume. Isso hoje parece uma coisa de Jurassic Park. Isso pode causar-nos uma irritação e um transtorno impressionante. Sabe porquê? Todos nós estamos virados para o conforto. Verdade ou não? E habituamos-nos tão facilmente ao conforto. É por isso que reclamamos tantas vezes da aflição. Isso ameaça o nosso conforto. Isso ameaça o nosso bem-estar. Isso ameaça a nossa calma. Isso ameaça a nossa vida relax. Mas Deus não se poupará a esforços para nos levar ao desenvolvimento. Há pessoas hoje que têm estagnado porque se recusam a sair do seu lugar de conforto. Estagnação não vai servir a Deus, não vai alcançar esta geração, não vai cumprir o propósito de Deus. É preciso sair da nossa zona de conforto e estar pronto a enfrentar a luta, a enfrentar a adversidade, a enfrentar a crise e não a lamentar dela. Amém. Sabe, os atletas, eles têm esta mentalidade que Tiago está aqui a falar. É por isso que a Bíblia muitas vezes diz que o cristão precisa de ter uma mentalidade do atleta. Vários textos nos falam sobre isso. O atleta, ele nunca lamenta as provas. O atleta, ele alegra-se quando vêm as provas. Sabe porquê? Isto é verdade. Quando vêm as Olimpíadas, sabe como é que começam? Lembram-se como é que começam as Olimpíadas? As maiores provas desportivas, não é? Começa o quê? Com luto? Uma marcha fúnebre? Não. Começa com uma grande festa, fogo de... Repare bem, vão haver tantas provas, aquela gente vai andar a esforçar-se, a correr, a cansar-se, a transpirar.
E estão ali todos a fazer uma grande festa porque vão entrar numa prova dura, numa prova difícil, numa prova aflitiva, numa prova muito competitiva, muito dura. Alguns deles ficam com lesões, alguns ficam com problemas, mas eles estão a fazer uma festa porque eles podem estar ali, eles podem participar naquelas provas e eles podem fazer aquela prova. Sabe porquê tudo isto? Porque o atleta sabe uma coisa que nós esquecemos muitas vezes. São essas provas que o pode levar à vitória. São essas provas que o levam a ser vencedor. São essas provas que o levam a subir o pódio, a poder receber uma medalha, a ver a bandeira a ser levantada e o hino a ser tocado. Sem elas, isso é impossível. E essas provas que tantas vezes nós lamentamos, são elas que fazem de nós vencedores. Amém? É por isso que nos podemos alegrar e temos que começar a ter a mentalidade do atleta. Mais uma prova, glória a Deus, mais uma vitória. Amém? Mais uma medalha, mais uma bênção. E o nome de Deus vai ser levantado, a bandeira do reino de Deus vai ser levantada. O hino para dar glória a Deus vai ser tocado uma vez mais. Amém? Nós temos que ter esta mentalidade. E Tiago depois está a dizer-nos no versículo 5, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Tiago, e está neste contexto das provações, está agora a dizer-nos como orar quando passamos pelas provações. Porque sabe, muitas vezes temos a tendência de orar não da forma mais correta. A nossa tendência de orar quando estamos debaixo de pressão qual é? Lembra-se? Senhor, tira-me daqui. Senhor, tira isto da minha vida. Acaba com isto. Não pode ser. Eu não aceito isto. Eu sou teu filho. Tiago está a dizer para orarmos por sabedoria. Sabe qual é a diferença de orar por sabedoria e orar para que Deus tire alguma coisa da nossa vida? É quando oramos por sabedoria, estamos a desenvolver uma mentalidade de enfrentar e não uma mentalidade que aquilo desapareça para não termos que enfrentar a aflição. É uma mentalidade diferente. Porque há aflições que é para acabar, há aflições que são para continuar. Há aflições que estão lá fora já do plano de Deus e estão-nos a fazer mal. Há outras que estão dentro do plano de Deus e são necessárias para o nosso desenvolvimento. E como é que entendemos isso? Sabedoria. O que nós precisamos é de sabedoria. Sabedoria é ver como Deus vê, é pensar como Ele pensa e é ver as coisas do ponto de vista de Deus. Muitas vezes o problema não é o problema, sou eu. É a minha forma de vê-lo. É a minha forma de lidar com ele. É a minha forma de geri-lo ou de o enfrentar ou de não enfrentá-lo. Esse é que é o problema muitas vezes. E é por isso que Tiago está a dizer o que precisamos é orar por sabedoria. O que nós precisamos não é que o problema desapareça. O que precisamos é de mudar a nossa maneira de lidar com ele. É mudar a nossa maneira de pensar. É adquirirmos mais sabedoria para saber o que fazer, quando fazer, como fazer e por que fazer. Isso é sabedoria. E esse é o segredo da vitória. Amém? O que Tiago está a dizer é, não são as circunstâncias que precisam mudar, não é o problema que precisa mudar, és tu que precisas mudar. Tiago não está a dizer para orarmos pelo problema, Tiago não está a dizer para orarmos pelas circunstâncias, Tiago está a dizer para orarmos por nós próprios, orarmos por sabedoria. Não estou a dizer que é errado orar por isso, mas a nossa primeira oração devemos ser nós próprios. Porque é muito fácil eu estar sempre à espera que os outros mudem. É muito fácil eu estar sempre à espera que as circunstâncias mudem. Mas ser vencedor não é ficar à espera que as coisas mudem. É eu estar pronto a mudar. É eu mudar a minha atitude. Quantos aqui já descobriram, quanto mais nós dizemos à outra pessoa para mudar, menos ela muda? Já alguém descobriu isso bem? Principalmente no casamento descobre-se logo isso. Tu tens que mudar. Olha, se você quer uma frase, aqueles que são casados sabem disto muito bem já. Eu não preciso. Mas aqueles que ainda não são, se você sabe, uma frase que nunca se deve dizer no casamento é: tu tens que mudar. Isso é terrível. Vai haver uma guerra incrível, maior que a Segunda Guerra Mundial lá na sua casa. Porque depois a outra pessoa diz assim: quem és tu para me dizer que eu tenho que mudar? Tu é que tens que mudar. Esses teus hábitos disto e daquilo, da mãe, da pai, da sogra. Não? Hã? Quando nós dizemos a alguém para mudar, ela resiste à mudança. Não é a melhor forma. A única forma de poder mudar o outro, sabe como? É eu mudando.
Sabe qual é a única forma como vamos mudar este mundo? É estando prontos nós a mudarmos. É muito fácil ficarmos à espera que os pecadores mudem, que as pessoas mudem em relação a Deus. Sabe o que é que realmente tem que mudar? Somos nós. O que tem que mudar é a nossa maneira de lidar com as pessoas. Quando nós mudarmos a maneira de lidarmos com Deus, ficando à espera que Ele faça tudo para nós, em vez de percebermos que Ele faz tudo através de nós. Quando ficarmos à espera que Deus faça tudo sozinho, que Ele convença os pecadores, que Ele convença as pessoas, essa atitude tem que mudar. De percebermos que nós é que estamos no processo, nós temos que fazer alguma coisa. E quando mudarmos a nossa atitude para com as pessoas, em vez de ser uma atitude condenatória, em vez de ser uma atitude que temos tanta dificuldade de lidar com homossexuais, com prostitutas, com drogados, estamos à espera que as pessoas mudem para as amar, para ser amigos delas, para nos aproximarmos delas. Enquanto não mudarmos essa atitude, eles nunca mudarão. Quem tem que mudar somos nós. E quando nós estivermos prontos a mudar, o mundo mudará. E é por isso que Paulo diz em Romanos 12, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Lembra-se? Se fosse eu a escrever, honestamente, se fosse eu, não vos conformeis com o mundo, mas vão lá e mudem-no todo. Mas Paulo, na sua sabedoria, guiado pelo Espírito Santo, ele diz uma coisa completamente diferente. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Não queremos que o mundo continue na mesma? Vamos mudar a nós próprios. Vamos mudar a nossa atitude. Vamos mudar o nosso coração. Vamos mudar-nos pela transformação, pela renovação da nossa... Como é que mudamos? Quando mudamos a nossa maneira de pensar. Sabe qual é o maior problema? Não é o problema, é a maneira como o vemos. A maneira como lidamos com ele. Quer vários exemplos? O povo de Israel, quando estava diante da terra prometida e diante dos gigantes. Eles queriam receber as medalhas da vitória sem enfrentar os gigantes. Não funciona. E ali estavam eles diante dos gigantes e Moisés enviou 12 espias. Aqueles 12 chegaram a Moisés. 10 disseram uma coisa, 2 disseram outra completamente diferente. 10 disseram assim, estão lá os gigantes, não é possível conquistar aquela terra. 2 disseram, estão lá, aquela terra é maravilhosa, aquela terra é como Deus prometeu, ainda muito mais além. Nós vamos lá, subamos animosamente e serão como pão para a nossa boca. Como é que 12 pessoas veem a mesma coisa e trazem relatos completamente diferentes? Sabe como? Pontos de vista, maneira de ver. E isso tem uma palavra, atitude. Tem a ver com atitude. A atitude era completamente diferente. E é a atitude que determina a altitude. É a nossa atitude que determina o quão alto e longe eu chegarei. Não são as circunstâncias que determinam onde chegas. Não são as facilidades ou dificuldades que determinam onde chegas. É a tua atitude. Há muitas pessoas hoje a desculpar-se. Eu não cheguei ali, eu não cheguei tão longe, eu não cheguei onde o outro chegou, porque eu não tive as oportunidades do outro, porque eu não tive a educação do outro, porque eu não tive a família do outro. Isso não passam de desculpas. Quem anda na desculpa nunca chega à vitória. Nunca, nunca, nunca. O caminho para a vitória sempre passa por acabar com as desculpas. Porque acabar com as desculpas, acabar de lamentar o que se passa à nossa volta, mudar a nossa atitude, ajustar a nossa atitude, porque é a nossa atitude que determina a nossa altitude. A vida é 10% do que nos acontece e 90% de como reagimos a isso. Não coloque a sua mente naquilo que lhe acontece. Coloque a sua mente. Como é que eu estou a reagir? O que é que eu estou a fazer diante daquilo que se passa à minha volta? Porque é isto que vai determinar o meu amanhã mais do que qualquer outra coisa. 12 espias vêm, 10 dizem uma coisa, 2 dizem outra completamente diferente. A atitude determinou a altitude, porque 10 tiveram a atitude errada, ficaram no deserto. Aqueles 2 tiveram a atitude certa, ninguém os impediu de entrar na terra. Ninguém. Nem os gigantes de um lado, nem uma geração incrédula do outro. A geração passou e eles foram e entraram na terra. 2 empresas enviam vendedores de sapatos para uma ilha africana, para ver se era possível vender sapatos. E um deles diz assim para a empresa, não é possível, ninguém usa sapatos, esqueçam isso. O outro diz assim, manda sapatos com fartura, ninguém usa, vamos calçar esta gente toda. O mesmo problema, a mesma situação, atitudes diferentes, formas de ver diferentes, formas de reagir diferentes, resultados diferentes. O que é que determina o resultado? A nossa
atitude. E é por isso que Tiago está a dizer para orarmos por esta questão da sabedoria. É aqui que está a chave. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de lidar, a nossa atitude. Porque não é aquilo que nos acontece que vai determinar o nosso futuro. É aquilo que em nós acontece. Quer um exemplo ainda sobre isto? Vamos ver em Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Eu prometo que à meia-noite estamos acabados. Amém? Assim, quando eu terminar às 11, ficam todos contentes. Já terminei antes daquilo que disse, né? Ok, Gênesis capítulo 39. Não se assustem. Continuem nos vossos lugares, vamos terminar antes. Vamos tentar, pelo menos. Ok, Gênesis capítulo 39. José foi levado ao Egito. Se nós não conhecêssemos o que ficou para trás da vida de José, poderíamos pensar que ele foi em viagem turística, mas não foi o caso, pois não. José não foi para o Egito em viagem turística. Ele foi vendido pelos... Sabe como é que José hoje seria classificado pelos técnicos de hoje? José vem de uma família disfuncional. José passou por um trauma muito grande. E José agora é um escravo e não tem oportunidades nem possibilidades nenhuma de uma vida. Nada, nada, nada. José nunca mais poderá ser ninguém na vida. Vamos arranjar um rendimento mínimo de inserção para José. Vamos tentar amenizar o mal, porque não há mais nada a fazer. O trauma é grande demais. Mas será que foi isso que aconteceu a José? Porquê? Por causa da atitude. Veja o que é que aconteceu. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá, e o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Durante muito tempo eu pensei que José tinha prosperado quando saiu da casa de Potifar, quando saiu da prisão, mas não. Veja bem o que é que diz a Bíblia. José prosperou na casa de Potifar. José prosperou enquanto escravo. José prosperou na casa da aflição. Quantas vezes passamos por casas de Potifar na nossa vida e estamos à espera de sair de lá para prosperar, mas não precisamos que as circunstâncias mudem. Quando a nossa atitude muda, nós podemos prosperar em qualquer lugar, no meio de uma crise, no meio da aflição, no meio de seja do que for, na casa do Potifar. Quando temos a atitude certa, sempre chegaremos à altitude indicada. A nossa condição para prosperar não são as circunstâncias, é o Senhor ser connosco. O Senhor estava com José e ele tornou-se. Quantas vezes precisamos? Eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair deste emprego, eu tenho... Muitas vezes, e talvez a única forma de você sair e de melhorar, é mudando em primeiro lugar a sua atitude. José prosperava, porque ele não lamentava, ele não baixou os braços. A Bíblia diz que tudo aquilo que ele punha à mão prosperava. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Não põem a mão em nada. Retiram a mão. Não querem fazer, não querem se esforçar. José continuava a dar o máximo, uma atitude de excelência, a dar o máximo, a acreditar no máximo, a esperar o máximo. E Deus levou-o além do máximo. Amém? Bem, depois de toda aquela fidelidade de José, toda aquela excelência de José, e depois de ele ter sido fiel, mesmo quando a mulher do seu senhor se quis deitar com ele, foi parar à prisão. Parece que a situação agora estava mais complicada, mas veja o que aconteceu. Versículo 23. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Muitos poderiam dizer, agora na prisão é que já não dá. Na prisão, José desceu baixo demais, agora os direitos diminuíram. Mas lá na prisão, ele prosperou. Sabe porquê? Porque ele empreendia, ele continuava a ser um empreendedor. Ele continuava a dar o máximo onde ele estava. E Deus o fez prosperar. E continuou a manter uma atitude de excelência para se envolver com a vida dos outros, com os problemas dos outros, com os sonhos dos outros. E Deus cumpriu o seu sonho. Repare, como menino mimado, contou o seu sonho envaidecido, foi vendido pelos irmãos. Mais tarde, ganhando mais sabedoria, ele envolve-se com os sonhos dos outros e o seu sonho é cumprido. Amém? Enquanto nós lutamos apenas para cumprir o nosso sonho, dificilmente chegaremos lá. Mas quando começamos a envolver-nos com os sonhos dos outros, a ajudar outros nos seus problemas, a ajudar outros nas suas crises, Deus vai levar-nos lá. Deus é fiel.
Amém? Deus é fiel. Uma vez mais, a atitude determinou a altitude. As circunstâncias de José foram as mais difíceis e ele chegou ao lugar mais alto. São as circunstâncias que determinam o futuro? Não. É a atitude. Não procura apenas as circunstâncias perfeitas. Olha, a maior queda da humanidade deu-se nas circunstâncias mais perfeitas que alguma vez já vimos. Lembra-se? Lá no Jardim do Éden, as circunstâncias não podiam ser as mais perfeitas. O homem era perfeito, o paraíso era perfeito, tudo à sua volta era perfeito. E, no entanto, apesar de todas essas circunstâncias tão paradisíacas, foi a maior queda da humanidade. E a maior glória e a maior elevação da humanidade deu-se no meio da maior dificuldade, da maior pressão, da maior humilhação. Lembram-se? Quando Jesus foi crucificado. As circunstâncias eram as mais adversas. Os próprios discípulos o abandonaram. Aqueles que o ouviam agora gritavam: crucificam. As autoridades do seu tempo não o receberam, não o reconheceram, traíram-no, enganaram-no. Um dos seus próprios amigos íntimos o traiu. As circunstâncias eram tão difíceis, parecia que tudo tinha acabado para Jesus. No entanto, foi a maior glória da humanidade, aquela crucificação. Lembra-se? Nas circunstâncias mais perfeitas, deu-se a maior queda. Nas circunstâncias mais difíceis, deu-se a maior elevação. O que nós precisamos não é de circunstâncias favoráveis, perfeitas ou paradisíacas. O que nós precisamos é da graça de Deus. Eu vou terminar com aquele evento de Jesus, quando ele vem ter com os discípulos no meio de uma grande tempestade. O barco abanava muito, a tempestade era muito grande. E lembra-se, Jesus vem ter com os discípulos a andar por cima das ondas. Lembram-se? Aquelas ondas que abanavam o barco estavam debaixo dos pés de Jesus. Essas ondas que abanam o nosso barco, lembre-se, estão debaixo dos pés de Jesus. Estão debaixo da autoridade de Jesus, estão debaixo do poder de Jesus. E essa tempestade que abana o nosso barco é caminho. Aquela tempestade foi caminho para Jesus chegar aos discípulos. Quantas vezes pensamos que as nossas tempestades são um impedimento? Não são. Nas mãos de Deus são caminho para cumprimento dos seus propósitos. Aquela tempestade de José não foi um impedimento. Na realidade, sem ela, ele nunca teria chegado onde chegou. Aquilo foi o caminho. E de repente Jesus apresenta-se aos discípulos e os discípulos ficaram todos contentes. Cantaram um hino, deram glória a Deus. Foi isso? Não. Os discípulos, diz a Bíblia, ficaram aterrorizados e gritaram: é um fantasma! Lembram-se? Mas como? Isto não vos causa espanto? A própria solução em pessoa a vir ter com eles e eles gritam: é um fantasma. Sabe porquê? É que eles não estavam apenas numa tempestade. A tempestade já estava neles. O nosso problema não é quando passamos por tempestades. O nosso problema não é estar numa tempestade. O nosso problema é quando a tempestade começa a estar em nós. Foi isso que aconteceu. E uma pessoa tempestuosa, uma pessoa negativa, uma pessoa ansiosa, vê fantasmas em todo o lado. Nunca falou com uma pessoa negativa? Você está a falar de um sonho e ela só põe dificuldades. Você está a falar de cortar uma meta e ela só fala das barreiras. Você está a falar de uma oportunidade e ela só está a falar de dificuldades. Ela só diz que não é possível. Ela só vê fantasmas. Não veja fantasmas em todo o lado. Veja Jesus em todo o lado. Uma pessoa negativa vê uma dificuldade em cada oportunidade. Mas uma pessoa de fé vê uma oportunidade em cada dificuldade. E é isso que faz toda a diferença. É a maneira como vemos. E é por isso que Jesus chega diante dos discípulos e diz para os discípulos: sou eu! Não temam, tenham ânimo. O que Jesus começou por dizer é: parem de olhar para as ondas, olhem para mim, olhem para quem eu sou. Não olhem para aquilo que as ondas são. Não olhem para a dimensão das ondas, olhem para quem eu sou. Olhem para a minha grandeza. Essas ondas estão debaixo dos meus pés. Nosso problema é que ficamos a ver como é que tamanho é que são as ondas, o que é que dizem sobre a crise, o que é que dizem os especialistas, o que é que dizem os outros. Para de olhar para os problemas, para de olhar para aquilo que eles são. Não nega a existência deles. Não. Mas coloque alguém muito especial nesta equação toda. O nosso Deus Todo-Poderoso. Olhe para quem Ele é. Acreditar em quem Ele é não é suficiente. Nós temos que saber quem Ele é. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O problema é que muitas vezes esquecemos que Ele é Deus. Não é o nosso problema que é grande.
Deixa-me dizer-lhe nesta noite, não importa se alguém se vai sentir insultado. O seu problema não é grande. Quem é grande é o nosso Deus. O nosso Deus é que é grande. Ele é que faz toda a diferença. E temos que colocar os olhos nele. E depois Jesus disse, não temam, tenham ânimo. Mas sabe uma coisa? Jesus não acalmou a tempestade do mar, pois não? O barco continuava a vacilar e Jesus diz, tenham ânimo. Se eu estivesse lá no barco, eu dizia, Jesus, como é que eu posso ter ânimo? Se as ondas continuam, não é isso que nós dizemos tantas vezes? Mas veja uma vez mais o princípio de Jesus. Ele não se preocupou com a tempestade do mar, ele só se preocupou com uma coisa, com a tempestade no coração dos discípulos. E ele não acalmou a tempestade do mar para acalmar a tempestade do coração dos discípulos. Ele fez ao contrário. Ele acalmou a tempestade no coração dos discípulos para acalmar a tempestade do mar. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. Eu gostava de vos dizer a todos que ao saírem daqui, todas as tempestades da vossa vida acabaram. Mas não posso dizê-lo. Não vos posso enganar. Mas há uma coisa que pode acontecer nesta noite. Qualquer tempestade no seu coração pode acabar aqui e agora, em nome de Jesus. E você pode sair daqui com uma alegria, com um ânimo e dizer, venham as tempestades. Afinal, os grandes navegadores deviam a sua reputação às grandes tormentas. Elas só estão lá por uma razão. Para você ser um vencedor. Para você ser desenvolvido. Para você buscar mais da sabedoria de Deus e tornar-se o vencedor que Deus quer que seja. Deus é fiel. Vamos ficar de pé. Aleluia. Amém. Sabe, Jesus disse uma coisa uma vez aos discípulos, que ele disse, dou-vos a minha paz, não vos-la dou como o mundo a dá. Lembram-se? Jesus diz que dá-nos a sua paz de uma maneira diferente daquela que o mundo experimenta. Como é que o mundo experimenta a paz? O mundo experimenta a paz na ausência da guerra. Certo? Quando há guerra, não há paz. Quando há paz, é porque cessou a guerra. É verdade isto? Jesus diz, dou-vos a minha paz, não como o mundo vos dá. Como é isso? É paz na presença da guerra. A guerra continua, a luta continua, a tempestade está presente, o problema está lá, mas nós podemos ter paz. Amém. De alguma forma desenvolvemos uma mentalidade que diante dos problemas não podemos ter paz, não nos podemos animar. Olha, até muitas vezes dizemos e ouvimos e dizemos, irmão, se alguém vem com problemas, deixe isso tudo lá fora, deixe isso, agora vamos nos alegrar no Senhor. Sabe porquê é que dizemos e ouvimos isto? Porque é a nossa mentalidade. Para nos alegrarmos, temos que estar na ausência dos problemas. Se alguém deixou os problemas lá fora, vá buscá-los, por favor. Vá buscá-los cá para dentro. Hoje é na presença dos problemas, é na presença da guerra. O Salmo 23 diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Onde é que Deus prepara a mesa? Na presença da guerra, na presença dos inimigos, na presença dos problemas, nós gostaríamos que fosse ao contrário, mas Deus é que sabe o que é melhor. E às vezes Deus diz, filho, senta-te à mesa. Não, pai, não vês a guerra, não vês os tiros, não vês o inimigo. Não te preocupes com isso. Senta-te à mesa. É na presença dos inimigos que Deus prepara uma mesa. Deus tem preparado uma mesa nesta noite. Não se preocupe com a guerra. Não se preocupe com os inimigos. Só uma coisa que você tem que se preocupar é sentar-se à mesa com o Pai e ver uma vez mais a glória de Deus e ver uma vez mais que é Ele que é grande. Ele cuida de nós. Nós estamos na sua mão. Ninguém, nada, nem ninguém nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que nós precisamos não é a ausência da aflição, é a presença de Deus. E essa é-nos garantida e oferecida pelo nosso Deus. Mas quantas vezes nos afastamos da sua presença por causa do problema? Na presença dos inimigos, Deus prepara uma mesa. Senta-te à mesa nesta noite. Descansa. Não importa se a guerra acaba, se a guerra continua. Só importa uma coisa. Deus está connosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu gostava ainda de convidar o grupo Louvor para ministrar. Eu peço desculpa pela hora. Nós vamos procurar terminar rapidamente. Mas eu gostava ainda de orar e de fazer alguma coisa que Deus tem posto no meu coração, de orar por algumas pessoas que têm tido tempestade no seu coração, não apenas na sua vida, tem havido ansiedade no seu coração, às vezes não sabe já o que fazer, tem dito para Deus, Deus, eu já não sei mais o que fazer, senta-te à mesa, olha para o Pai e diz, Pai, o que eu preciso és Tu, o que eu preciso não é uma vida cheia de bonança, o que eu preciso é uma vida cheia da presença de Deus.
Se algum irmão quer oração nesta noite, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós queremos orar e ministrar à vossa vida. Aleluia! Deus tem preparado uma mesa, sai do teu lugar. Se queres sentar à mesa, queres dizer, Pai, eu preciso uma vez mais ouvir-te, sentir-te, olhar para Ti, receber uma dose de encorajamento, de ânimo. Talvez há pessoas que têm perdido o ânimo no meio da caminhada, tem sido tão difícil, têm perdido o ânimo, mas não importa. O que importa é que você pode voltar a ter ânimo. Deus está levantando mãos cansadas aqui nesta noite. Deus quer levantar mãos cansadas, e mãos levantadas vão alcançar a plena vitória até ao fim, no nome de Jesus. Aleluia, amém. A Bíblia diz que Moisés, quando as suas mãos ficavam cansadas, quando ele baixava as mãos, o povo era derrotado diante dos inimigos, mas quando ele levantava as suas mãos, o povo tinha vitória. Talvez algumas pessoas tenham baixado as suas mãos, tenham desanimado, tenham sentido mais em baixo. Nesta noite Deus quer levantar as tuas mãos, Deus quer levantar os teus braços e quer dizer-te nos olhos, tu és um vencedor, tu vais vencer, tu vais superar, tu vais chegar alto. Mantenha a atitude, mantenha o teu ânimo, mantenha a tua fé, mantenha a tua alegria. Recebe a força de Deus, recebe a graça de Deus, recebe a presença de Deus, e Ele faz toda a diferença na tua vida. Aleluia, aleluia. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, há bênção aqui, presença de Deus se manifestando. Senta-te aqui à mesa com o Senhor. Aleluia, aleluia. Deus quer levantar mãos cansadas, Deus quer levantar mãos cansadas. Deus quer tirar a ansiedade de corações ansiosos. Deus quer tirar a tempestade do teu coração. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Senhor, Tu és a nossa força, Tu és a nossa segurança. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Irmão, move-te, muda alguma coisa, muda de lugar, muda do teu conforto, sai do teu conforto nesta noite, de detrás da tua cadeira. Tu sabes que Deus quer fazer alguma coisa na tua vida, tu sabes que precisas de uma graça especial, tu sabes que precisas de um encontro direto com Jesus. Sai do teu conforto, sai da tua cadeira, vem aqui para a frente, no nome de Jesus. Aleluia. Espírito de Deus, conheces cada vida, conheces cada coração, conheces cada lágrima, conheces cada dor, conheces cada mágoa, conheces cada aflição. Consola, anima, fortalece, levanta, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, uma vez mais, manifesta-te e diz: eu sou o teu Deus, eu te amo, estás nas minhas mãos e ninguém te poderá tirar. Aleluia, aleluia. Confia nele, descansa nele somente. Agora mesmo a tua ansiedade dá lugar à paz, o teu medo dá lugar à fé, a tua incerteza dá lugar à convicção. É sobrenatural, é pelo Espírito Santo. Essa tempestade agora dá lugar à paz, dá lugar à abundância no teu coração. Aleluia. Deus te sustém, Deus te sustém, Deus te anima. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabedoria e graça para enfrentar, para
Aleluia. Vamos nos animar. Vamos começar a ter ânimo. Vamos começar a ter ânimo para que acabem as aflições. Amém. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Igreja, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele cuida do seu povo. Ele cuida da tua vida. O melhor está para vir. O melhor está à tua frente. O melhor está para acontecer. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos podem ir para os vossos lugares. Entretanto, não vale a pena sentarem, porque eu vou já terminar. Queria informar também que no dia 9 de julho vamos ter um encontro de casais aqui, de corais, coros, não é? Coros de música, vozes. Então vamos ter um encontro de corais aqui em Portimão, aqui da área do Algarve. Também queria incentivar os irmãos que estão próximo, onde há reuniões nas casas, neste caso ali na área de Val Lagar e lá no bairro do Pontal, que os irmãos deviam mostrar interesse e participar nas reuniões também, porque se os próprios crentes não tiverem realmente entusiasmo para estarem presentes, como é que os outros vão ter? Não é? Se não é bom para nós, será bom para quem? Então vamos procurar estar presentes nas reuniões e participar nelas e assim também servir ao Senhor nesta área. Amém. Glória a Deus. Vamos então terminar. Não esqueça, no sábado, próximo sábado, quiser passar o dia em Mértola, então está convidado para um tempo ali de apoio à missão de Mértola e poder também falar com as pessoas e evangelizar e ajudar. Será um tempo bom. Pode ir logo de manhã e passar lá o dia. Amém. Mantemos nossas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Tua graça, este tempo passado na Tua presença, Tua misericórdia sobre nós, a Tua palavra. Agradecemos tudo o que estás fazendo e o que tens feito em cada um de nós. Leva-nos agora, ó Senhor, animados na fé, Senhor, numa atitude de vencedores, Senhor, de conquistadores, de alguém que pode prosperar, Senhor, com a bênção e a graça do nosso Deus sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos e pedimos tudo para a Tua glória. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Seu Espírito seja com cada um de nós. Amém. Está terminado. Deus abençoe. Uma noite de paz para os irmãos. Quem quiser adquirir o livro Vencendo a Crise, já sabe, está livre.